11, livro de 1 Crônicas, capítulo 11, verso 12 a 14. Depois nós vamos com Samuel, que é a mesma história, mas vamos primeiro para 1 Crônicas 11. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os três valentes, verso 13. Ele se achou com Davi em paz da mim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos puseram no meio daquele terreno e defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Segundo Samuel agora, capítulo 23, versos 9 e 10, com um pouco de detalhes diferentes desse que nós lemos agora. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus e ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Diga amém. Um tempo de crise, uma crise que vinha numa forma de opressão militar dos filisteus para Israel. E essa crise tinha a ver com alimentação, porque o que estava para ser tomado era aquilo que daria vida física, o campo de cevada. A cevada, ela é até um pouco diferenciada em relação ao trigo. E era um tempo de crise, porque de um lado, homens fortes, mais experientes, e Davi estava começando. E é nesse campo que acontece esse cenário. Há uma crise de terror por parte dos filisteus contra os israelitas. E as crises nos cansam, elas chegam e podem e trazem até noites sem sono. Crises, elas têm essas coisas de nos fazer cansar. Quem é que, diante de alguma crise, seja qual for, já não passou noite sem dormir? Se é que ainda não está sem dormir, mas essa noite você dorme, em nome de Jesus. Essa noite essa crise vai embora para a glória do Senhor. São tantas as crises que podem vir na família, na saúde. Às vezes quem olha para você, acha que está tudo bem, mas só você sabe como você está. Então, crises, às vezes são crises em projetos que você estava cheio de alegria, cheio de graça, mas parece que os projetos começam a desabar. Você fica sem entender o que está acontecendo. E é junto que essa sensação vem, parece que nós chegamos ao limite. Parece que não vai amanhecer. A noite vai perdurar, as dificuldades vão só aumentar e a gente fica assim num tempo de tanta dificuldade. E quando a crise chega ou as crises chegam, vem aquela sensação assim: eu estou no meu limite, eu não vou aguentar mais. E quando vem essa sensação, às vezes vem aquele diagnóstico ruim. A gente acha que Deus nos abandonou no meio da tempestade. Não é que a gente não acredita em Deus, é aquele diagnóstico que a carne fica agitada. E se a gente não tomar cuidado, até fala ou faz coisas que o inimigo quer até tirar proveito. Parece que acabou, Deus me largou aqui.
Eu não vou daqui para frente. Mas eu estava lendo esse texto, meditando nele essa semana, e uma das coisas que esse texto traz para a nossa vida é que diante do caos, caos não significa ausência de Deus. Repete comigo, caos não significa ausência de Deus. Caos significa que Deus está trabalhando em algo profundo na sua vida. Caos significa, na vida do crente, o caos não é para matar, não é para destruir. Pega isso, o caos é para fazer você romper, mudar de ciclo, uma nova fase, um novo tempo. É que diante do caos, às vezes a gente fica assim com essa sensação que a tempestade vai nos matar, mas não vai matar porque você tem Deus no meio da tempestade, Deus está no controle. Caos significa que Deus está trabalhando no profundo. Você anda com Deus, teme a Deus, então fique tranquilo, Deus está trabalhando. O cansaço que você sente, o cansaço que eu sinto, que todos nós sentimos, não é algo que vem para nos matar. Esse cansaço, essa forma da gente passar pelo caos, é um calejamento. Deus está nos calejando. Sabe? Deus está nos adestrando para que quando você pegar a espada, você não vai sentir dor, você vai usá-la pronto para em condições de. Você não vai ficar no mesmo estado. Então o caos que Deus permite às vezes sobre a gente, a pressão que vem sobre a vida da gente, não nos destrói. Não nos destrói. No meio do caos, no meio da pressão, essas coisas só vêm para mostrar, revelar de onde vem a nossa força. A nossa força não vem de uma palavra humana, a nossa força não vem de uma frase emocional. O caos, a pressão, elas vêm nos calejar e elas vão revelar que a nossa força nunca esteve em nós, ela esteve no Senhor. E o Senhor vai fazer o que Ele precisa fazer para os seus filhos. Há momentos em que o peso desse caos, dessa questão do mundo, ele chega de uma forma que a gente acha que é o fim, mas não vai te esmagar. Não vai fazer você parar. Essa pressão, esse caos, esse peso que às vezes vem sobre nós, vai moldar a tua identidade. Você será outra pessoa. Eu vou repetir para quem é espiritual. Este peso que o mundo lança, esse peso da pressão, o peso do caos, ele só está moldando a sua identidade. Você entrou como alguém franzino, você entrou como alguém pequeno, você entrou no meio do caos, as pessoas dizendo: não vai morrer, não vai aguentar, não vai prosperar, não vai dar em nada, mas Deus está moldando a sua identidade. Deus está mudando. Eu estou dizendo para quem recebe, Deus está moldando a sua identidade. Os lobos já fizeram uma alcateia, já se reuniram e disseram: nós vamos devorar. Você vai sair pelo meio vitorioso, melhor do que quando você entrou, porque Deus está moldando a tua identidade. Se você recebe, diga glória a Deus. A sua identidade não será mais a mesma depois dessa pressão. O mundo acha que vai te esmagar, o caos acha que vai te esmagar, mas quando você sair do caos, você vai estar numa posição que as pessoas vão olhar e dizer: se afasta, porque Deus está com ela, Deus está com ele. A pressão não visa a sua destruição, a pressão não visa, a pressão visa a sua consagração. Queridos, sabe quando a gente é batizado nas águas? Aquele ato, aquela atitude que você morre para o mundo e nasce para Cristo. A pressão, o caos, ela não vem para exterminar-nos, ela não vem para acabar com a gente, ela vem para marcar sua consagração. Ele era um garoto, mas saiu de lá um homem. Ela era uma moça, saiu de lá uma mulher. Ela era uma pessoa, saiu de lá um grande empresário. Ele era alguém tímido, mas agora ele prega com autoridade. Deus usa ela. Presta atenção no que Deus está fazendo. No meio do caos, Deus está te consagrando. Pega isto para a tua vida, segura isso para
para a tua vida. Diga pelo menos glória naquilo que você tem se sustentado. O caos está consagrando a senhora. O caos está consagrando o Senhor. Nem os demônios entendem o que está acontecendo, mas o céu entende o que está acontecendo. Você está sendo consagrado, separado. Você está sendo marcado. Deus não usa a pressão para nos destruir. Deus usa a pressão para nos definir. As pessoas às vezes acham que ao olhar para mim, para você, já vai acabar. Esse fogo vai consumir ela, vai consumir ele. Essa pressão, esse fogo, esse caos está purificando a tua identidade. Você estava de um jeito, eu estava de um jeito, mas do jeito que veio a pressão, do jeito que veio o caos, Deus está afinando a identidade. A gente está ficando mais parecido com Jesus, mais parecido com Paulo, mais parecido com Abraão. Você está ficando mais parecido com os traços de um servo, de uma serva de Deus. A pressão não vai te trazer alívio. A pressão vai até te trazer dor. Porque o milagre não é retirada de dor. Não é. A questão do caos que a gente passa, da pressão, dos gritos, dos uivos que vêm. O milagre não é quando Deus tira, não é. Essa transformação acontece quando você vai até o fim, e é o que acontece com você recebendo a promessa. Quando você está no processo de dor, ou você desiste da promessa, ou você permanece. Mas quando termina a transformação que vai acontecer em você, é que você vai vivenciar as promessas que Deus tem para a sua vida. E é interessante, porque esse texto vai nos mostrar algumas coisas muito, muito fortes. Primeiro, eu comecei pensando nesse texto, pensando sobre mim mesmo. Porque às vezes as pessoas, eu estava assim, as pessoas querem receber honra, querem receber despojo de guerra, é isso que vem na minha cabeça. Mas pela lei de guerra, o despojo de guerra pertence para quem luta e vence. Quem não luta, não merece. Não merece. Não tem sentido você lutar, enfrentar um exército, ficar com cicatrizes no corpo. Porque uma guerra, ela desgasta. Ela marca, ela fere. O despojo é para quem vence. Ninguém que não participa da guerra merece colher o despojo de guerra. Esse moço chamado de Eleazar, ele está junto com Davi. Quando os filisteus vêm, eles batem em retirada. Esse bater em retirada é uma forma bonita de dizer: foram covardes, frouxos, abriram mão e largaram Davi e largaram Eleazar. Na verdade, eles fogem de medo. Diante do caos, diante da pressão, diante das ventanias, esta é uma conduta de alguns tipos de pessoas. Mas o espírito que está sobre Eleazar é outro. Ele fica sozinho. O texto diz que os outros israelitas correm de medo, vão embora. Mas ele fica num campo para defender aquilo que lhe alimenta. Aquilo que vai sustentar não só ele. Só que a comida, a cevada, não era só para ele. Era para todos. Mas diante da pressão do caos, a pressão do mundo de guerra daquele tempo dos filisteus, o que os israelitas fizeram? Eles batem em retirada. Eles saem. E qual seria a conduta de Eleazar? Eu fiquei. Vou correr também. Mas o texto que nós lemos aqui, especificamente em Samuel, fala que ele ficou e lutou. Ele fincou os pés no meio
detalhes do texto, no meio. Ele não ficou na ponta, ele cravou os pés dele no meio do campo de batalha e enfrentou quem tinha que vir, a pressão que tinha. E eu estava pensando que foi o dia em que a fé se fundiu na pele. É o dia em que este homem vê os seus amigos, parentes, os seus bambambãs que diziam: nós estamos juntos, pode contar comigo. Mas foi esse dia em que a fé se fundiu na pele. Porque este homem lutou com uma espada um dia inteiro, de maneira que a mão não abria mais. Quem olhasse para o braço de Eleazar via espada. Quem olhasse para a espada via braço, antebraço via mão. E esse texto nos mostra que a fé, meu irmão, ela precisa ser algo que está cravado em nós. Não pode ser algo cantado aqui no culto. Que coisa gostosa cantar aqui. Que coisa boa ler o texto. Mas a fé precisa estar fundida dentro de nós. E ele lutou tanto que o texto diz que a sua mão ficou colada na espada. Ele já não empunhava algo temporário. Ele pega aquela espada e aquela espada fica cravada na carne. A cãibra que deu na mão de Eleazar não foi de combater 20 minutos, 1 hora. Meu irmão, se você já fez algum tipo de luta, de dar defesa, tem os combates de 2 minutos, 3 minutos. Depois, dependendo do adversário, do 3º round para frente, se você não tiver condicionado, vai vencer quem tiver melhor condicionado ou mais forte. Pense num homem que está lutando desde amanhã, desde o período que o sol já esquentou. E ele luta de maneira que a espada ficou daquele dia cravada, virou parte da mão dele. Ele já não conseguia nem que quisesse soltar mais, embora ele não desejasse. A espada ficou ali. E aquilo se tornou algo indissolúvel da mão de Eleazar. Porque os inimigos vinham contra Davi lutava com ele, mas no caso ali ele estava no meio do campo sozinho. Ele segura a espada de maneira que a espada se torna algo que ele não solta mais. Ele luta, aquela arma ficou tão cravada na própria carne que passou a ser a própria carne dele. O combate gerou poeira, gerou sangue, aquilo foi grudando na mão. E a espada e a mão de Eleazar se tornaram uma carne só. Não teve como alguém olhar e dizer assim, não, aquela espada ou não. Quem olhava aquele moço lutando, e eu fiquei pensando no exército de Israel, olhando as horas passando. E esse cara lutando. Que fôlego, que resistência. Até então você não vai encontrar muita coisa de Eleazar. Mas ele toma uma atitude no meio do caos. E ele, quem olha para ele depois, no meio do combate, fica uma coisa muito interessante, porque a espada na mão dele se tornou um corpo só. Era como se saísse desta parte do braço uma bainha cravada aqui. E quem olhava entendia que a arma e o guerreiro se tornou uma pessoa só. Mas ele está lá lutando, ele está guerreando, ele está indo, está fazendo. Passa 20 minutos, passa 11 da manhã, e ele vai derrotando, e ele vai lutando. O fôlego vai chegando uma hora também que vai indo, mas ele não desiste, porque o que está sobre a vida de Eleazar não é uma fé de alguém que diz que tem fé. Não é uma fé de alguém que vai para um culto. Ele respira e ele usa aquilo quando todo mundo bateu em retirada. E é interessante que isso vai fazendo com que ele vá sendo vitorioso. Os inimigos, os filisteus, no final do combate, no final de um dia, eles correm. Eles vão embora. Porque eles pensaram, se um homem está lutando desde amanhã e está nos vencendo, se esse povo se juntar,
Não há chance. Então Eleazar vence pelo Senhor, porque ele não desiste dos desafios. Ele finca os pés no meio da sua guerra. Ele não vai para trás, ele não vai para o lado, ele não titubeia. Ele pega a espada e luta, de maneira que quem olha, vê o instrumento de luta dele, já ficou marcado como se fosse extensão do corpo. O corpo de Eleazar agora é conhecido naquele combate, dentro do combate, como se fosse uma ferramenta só. Este homem, ele luta, ele faz jeitos, ele escapa, vem espadada sobre ele, vem coisas sobre ele, ele se movimenta de um jeito, como se fosse um ninja que a gente vê em filme. O movimento de Eleazar não consegue mais separar braço da espada, mão da espada, porque ele luta. E a gente olha para esse texto e vê que a verdadeira luta molda quem nós somos para sempre. Se ele desiste, eu não prego sobre ele hoje. A luta, quando vem na nossa vida, ela vem para moldar a gente para sempre. Tem gente aqui que já passou por lutas tão terríveis, e quando ele vê alguém passando por uma luta semelhante, ele só chega, põe a mão no ombro e fala: fica tranquilo, fica tranquila. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a marca. Eu também passei por isso, lutei e Deus me deu vitória. Porque a luta, ela vem de um jeito, de uma forma que ela molda você para sempre. Para sempre. Tem lutas em que outros nunca vão passar, só a gente vai. Mas quando outras pessoas passarem, você vai estar moldado. As pessoas vão pensar em desistir, você vai segurar e falar: calma, mantenha a posição, não arreda, fica onde está. O Espírito do Senhor vai te dar vitória. Olha para mim. É isso que Deus está mostrando para mim e para você. Quando você é forjado no caos, meu irmão, no ápice da pressão, o obstáculo deixa de ser uma barreira e passa para ser algo que vai nos forjar quem nós somos. Quando a gente está na pressão, a gente não vê assim. A gente fica com um monte de coisa na cabeça. Mas esses obstáculos, no auge deles, eles vêm de uma tal forma que vai fazendo assim com a gente ora mais, a gente canta mais, a gente vai para alguns sacrifícios, a gente não tem apoio às vezes, você busca aqueles que disseram: estamos juntos até a eternidade, e quando você olha, cadê essa turma? Cadê esse pessoal? Cadê quem disse que estaria comigo? Quem é? Cadê as pessoas? E você olha e você não vê. E você está no ápice, está no mais alto do ardor da pressão. E isso acontece, meu irmão, para forjar você. Porque Deus estava querendo fazer algo com você diferente dos outros. Perdeu a chance quem pulou fora. O despojo de guerra é seu. Recebe em nome de Jesus. É você quem vai vivenciar estas coisas. É você quem vai trazer alegria. É você quem vai trazer o suprimento para dentro de casa. É você quem vai trazer para a história o legado da sua família e dizer: meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó foi um homem que lutou um dia inteiro contra os filisteus. Ele ganhou cicatriz, mas está vendo isso aqui? Isso aqui é a resposta de um homem de oração, resposta de uma mulher de oração, é resposta de um ministro de oração, é resposta de alguém que não desistiu de lutar, permaneceu até o final. É sobre grande pressão, meu irmão, que nós descobrimos que os obstáculos não nos anulam. É na pressão que a gente percebe que os obstáculos, que no primeiro momento a gente falou: não vai dar, não vou aguentar. Você já passou por 10, por 15, 20, 100 obstáculos e você está em pé. Você está em pé. E você descobriu que os obstáculos não anularam você. Não anularam a sua fé. A sua fé deixa de ser algo que você usa apenas no domingo. É no caos que a gente descobre que a nossa fé não é uma fé de domingo, não. Sabe qual é que eu estou falando, né? É a fé do culto de domingo à noite. Para alguns. Para outros, então, uma vez por mês. É aquela fé
que você não declara ela aqui apenas. É você vivenciando aquilo de uma forma de identidade. Você está passando pelo tratamento de químio, de rádio. Você está passando pelo vale da sombra e da morte. Você está passando pelo momento do constrangimento, da humilhação. Você está passando pelo abandono. Você está passando pela renúncia. Você está passando pelas decepções de pessoas que você confiou, mas você continua cravado no meio do campo. Você está aqui. A espada é a fé, e a fé, quem olha para você fala, mas ela não desiste, ela não desiste. Ele não para, ele não blasfema. Não fará hoje, não fará amanhã e nem depois da manhã, porque Deus entregará este campo de cevada para você. Deus entregará a você a vitória, e você vai vivenciar os despojos de guerra. Mas despojo de guerra é para quem não desiste. Repete comigo: despojo de guerra é para quem não desiste. É isso, meu irmão. É isso. A sua fé deixa de ser aquela fé de domingo. Eu adorarei, eu cantarei. Aqui é fácil. É na madrugada quando falta o sono. É quando as dores estão batendo na lateral. É quando a sua cabeça está dando um monte de volta, dizendo não vai dar, mas o coração está dizendo fica firme. O Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Paulo, o Deus que você cantou, o Deus que você canta, este Deus está dizendo para você, finca os pés no meio do campo, não desista. Você pode estar cansado, a tua mão pode estar cravada na espada, Deus vai te dar no final deste dia a vitória que você tem lutado. Muita gente vai ter que bater continência para você e dizer, eu achava que você ia morrer. Pois é, mas eu não morri. Eu estou aqui para compartilhar com você as vitórias que Deus entregou, como a da cevada que Deus nos entregou de volta. A nossa fé não fica limitada. Eleazar, ele e a lâmina se tornaram indissociáveis. Sabe o que é isso? Indissociável. Um dia de guerra, um dia de luta, a lâmina na mão dele não se separava. Nem a lâmina caía e nem ele abria a mão. Você está entendendo? Eles eram inseparáveis. Aquela força daquele homem de lutar, a mão ficou com cãibra. Os seus músculos ficaram contorcidos. Ele não conseguia abrir os dedos para soltar o cabo da arma. Você pode estar vivendo isso hoje. Você não está conseguindo abrir mão de tanta dor, de tanta pressão, de tanto caos. Os seus dedos parecem que não abrem mais. A luta parece que impregnou. Mas deixa eu dizer para você, a espada ficou encravada aqui na palma da mão. Misturou sangue com poeira. Misturou cansaço. Eles não se soltaram. Mas ele não desistiu, ele continuou lutando. Então o Espírito de Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, não desista, continua. Ah, mas me deixou não. Quem não pode te deixar, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Altíssimo. Quem tinha que bater em retirada, perdeu a chance de ficar e lutar e vencer e receber os despojos. Mantenha a posição, varão. Mantenha a posição, irmã. Fica alinhado. Mantenha a espada. Está cansado? Deus está te sustentando. Deus está te fortalecendo. Continua. Pastor, está doendo, eu não estou aguentando. Mas o Espírito do Senhor te fortalecerá ainda mais. Você vai colher o despojo. Mas quem não lutou, não leva. Quem não lutou, não tem direito ao despojo. Quer honra, mas não estava no campo. Quer colher o despojo, mas não lutou. No meio do caos, pulou fora. A hora que mais precisou, você nos deu as costas. A hora que mais a gente precisou, você disse, não conte comigo. Quando meu braço se cansou, você podia ter sustentado, mas você bateu em retirada. Você se alistou em outro exército. Você só esqueceu de uma coisa, inimigo da minha alma. Você só se esqueceu de uma coisa, covarde. Que o Espírito do Senhor, Ele honra aqueles que nele confiam.
A maioria das pessoas, eles entram na batalha clamando para o fim dela. Pessoas normais, né? Eles entram na batalha e falam: Deus, que passe logo esse vento, que passe logo esse vendaval. Mas o verdadeiro guerreiro, meu irmão, ele entra na arena ciente de que o combate vai redefinir ele para sempre. Você já se perguntou por que Deus está te permitindo passar por isso? Mas eu vou te adiantar. Depois dessa pressão, desse caos, dessa luta, depois desses filisteus que se levantaram das profundezas com a permissão de Deus, as pessoas não vão mais olhar para você com o mesmo olhar. Quando você chegar, eles vão se afastar. Quando você passar, eles vão te dar caminho. Por quê? Porque você provou o valor de um homem e de uma mulher de Deus no campo de combate. O guerreiro não luta apenas para vencer, mas para aceitar quem se tornará. A gente não luta por lutar achando que simplesmente nós vamos vencer. É o que somos depois da luta. É quem nós nos tornamos depois da luta. Gente que chora, que grita, que desespera, que reclama, ou gente que lutou até o final. Porque esta luta, com certeza, o texto diz que a mão ficou cravada. Pele, bainha de espada. Antebraço, uma espada. Quem olhava de longe parecia que a mão desse homem era um pouco diferente. Uma mão mais curta que a outra, outra maior. Mas não é. É que ficou cravado. Juntou. A gente luta, como o texto diz, não é só para vencer. Deus não mandou essa luta para mim, para você. Nós não estamos passando por algumas lutas só para ter vitória. Deus está nos alinhando, nos moldando, nos caprichando, nos tornando outra pessoa. Nós seremos outras pessoas. A senhora será outra mulher. Aquela pessoa que tinha medo de tudo, que ficava apavorada com tudo, que tinha medo de tudo. Depois da luta, quem tem o espírito de Eleazar, ele terá domínio, ele vai entrar no campo de batalha. O texto vai dizer para nós, lá no livro de 1 Crônicas 27, que Eleazar se tornou, depois dessa história, o comandante geral da 2ª divisão de 24 mil homens. Deus não vai entregar nada. Eu repito, Deus não vai entregar nada de honra grande. Deus não vai entregar vitória. Deus não vai dar posição para ninguém que é medroso. Deus não vai entregar posição de comandante de divisão para quem no meio da luta larga o companheiro na mão, para quem se acovarda. Deus não vai. Mas esta noite o Espírito de Jeová passeia pela casa. Papai está na casa e Ele está dizendo: preparo eu hoje novos líderes, preparo eu hoje novos comandantes. Este moço se torna o comandante da 2ª divisão. Uma vez por ano a sua divisão prestava serviço. Mas ele só chega a essa posição porque um dia ele pegou a espada e disse: se eu tiver que cair, eu vou cair, mas de Deus eu não largo. Ele permaneceu. O destino do guerreiro não é apenas vencer, mas é ser transformado por ela. Você está achando que Deus abandonou. Você está achando que o tempo está demorando. Você está achando que a decisão que você vai tomar é melhor. Você vai se frustrar. Porque o que vai acontecer depois dessa luta é que Deus vai transformar você. Você será um outro homem, uma outra mulher, uma outra pessoa, porque você permaneceu fiel. Tomou espadada, machucou, ficou firme, foi abandonado, mas você ficou lá. A pressão, ela molda quem somos e a fé sustenta quem nós seremos. Quantas palavras você já ouviu este ano? Larga a mão! Acabou! Não, até agora não aconteceu, não vai mais. Abraão também ouviu essas conversas. A fé é o que nos sustenta quem nós seremos. Eu não olho para a conta bancária porque não vai dar para olhar. Se olhar para ela, a gente desiste. Eu também não posso olhar para a questão da saúde, porque às vezes a gente tem algumas coisas. Eu também não posso olhar para todo mundo que diz: estou contigo, porque eu já vivi essa história. A gente também não pode confiar naquilo que a gente tem, porque não é assim que funciona. Mas é diante da pressão de permanecer firme no caos
que nós somos transformados. A história de Jacó é uma antes dele ser marcado por Deus. Depois que ele luta, ele é marcado, ele vira patriarca. Que Deus libere sobre a tua vida algo extraordinário, né? Como patriarca, matriarca na fé. Que a tua família, os teus amigos, as pessoas olhem para você e falem assim: ele anda com Deus, ela anda com Deus. Ela chegou, liga para ele, liga para ela, porque ele tem intimidade com Deus, ela tem intimidade com Deus. Já aconteceu com ela coisa pior, ela ficou firme, ela está em pé, ele está em pé. Aquela igreja passou pelo vento, passou pela prova, passou pela dificuldade. Olha, eles ficaram, reduziu, mas eles ficaram lutando e Deus sustentou, Deus fortaleceu, Deus manteve em pé. É por isso que hoje o inferno te respeita, não é pelo teu nome, mas é pela unção de Deus que está sobre a tua vida, é pela marca do sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida. É no calor da pressão, meu irmão. É esse calor que a gente aprende algumas coisas, como Eleazar. Você sabe que é o calor da pressão que transforma o carvão em um diamante indestrutível. Para virar diamante, precisa passar pelo calor. Para dizer que é servo de Deus, serva de Deus, a gente vai passar por pressões. A gente vai passar por caos. Qual é a posição que você vai tomar? Ou qual é a posição que você tem tomado? Porque o fogo, o caos, a pressão não consome tua essência. Eu vou repetir para quem é espiritual. A pressão, o caos, tudo que vem não vai consumir a tua essência. A adversidade do momento pode mexer aqui, ó, aqui, mas aqui não mexe. Aqui dentro não toca. Porque você tem algo que marca a vida de um homem com o espírito de Eleazar. E é interessante porque quando essas coisas vão acontecendo, a pressão vem, o caos vem, só vem para queimar o que é supérfluo. Porque às vezes a gente confia no cartão de crédito. A gente confia numa proposta que um amigo disse que vai arrumar vaga. Que alguém disse: fica tranquilo, você é meu peixe, você é meu brother, lá ninguém mexe com você. Alguém disse assim: não, pode ficar em paz. Que isso, rapaz, eu que mando lá. E quando você menos espera, aquilo mexeu. E a gente falou: mas como é que aconteceu? É Deus queimando o supérfluo para manter a tua essência. É Deus dizendo: agora é comigo. Até então, as coisas estavam indo, a gente até que não admitia. Não, é um negócio aqui que vai virar, é um negócio ali que vai virar. A tua essência, a pressão não vai destruir, ela só vai queimar aquilo que era supérfluo. Nenhum guerreiro autêntico pisa no campo de batalha sem saber o que vai sair dali transformado. A gente precisa definir quem nós somos. Nós somos a turma da alegoria, a turma que só vem em festa, que só canta na festa, só quando tem salgadinho, quando tem churrasco, quando tem evento, quando tem foto, quando tem post, quando tem palco. Ou nós somos a turma de Eleazar, a turma que se posiciona. Eu sempre dizia para os meus colegas: quem tem medo não entra, não vai, porque pode ser que morra a gente. Mas quem ficar, nós vamos lutar até o final. Deus não entrega obra grande na mão de covarde. Deus não vai entregar empresa, Deus não vai entregar ministério. Se você não é capaz de abrir mão do supérfluo, então não peça. Não ambicione aquilo que você diz que quer se você não está disposto a ser queimado pelo fogo. Mas eu quero ser uma bênção por Deus, mas não se permite ser queimado no supérfluo.
Começou um foguinho de fósforo, meia boca, já está gritando, desesperado, quer tomar 1000 calmantes, quer entrar debaixo da cama, não quer vir mais para o culto, não quer mais nada, quer não sei o quê. Se Deus não pode queimar o supérfluo, Deus não pode entregar coisas grandes na sua vida. Ah, mas achou errado, filho. Achou errado. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós lutamos contra as obras espirituais da maldade. Mas deixa eu dizer uma coisa para a santa igreja do Senhor Jesus. O dono da guerra, o comandante geral é Jesus Cristo, nosso Senhor. A melhor estratégia é dele. O melhor comando é dele. Permaneça no campo, finca os teus pés, pegue a espada e lute. Lute. Não saia, fique. Fiquei sozinho, não ficou. Geazi achou que estava sozinho o Eliseu. Esta noite o Espírito de Deus diz para nós: abram os olhos e contemple as miríades de anjos que estão ao nosso redor. Alguém olha e diz: eles não vão caminhar. Não vão. Você está olhando e está vendo um exército de assírio. Você está vendo um exército de filisteu. O Senhor nos abre os olhos esta noite e o Senhor nos diz: vocês não estão só. Os meus anjos estão com a espada desembainhada. Eu estou guardando vocês. A gente precisa entender que nenhum guerreiro pisa para sair de lá igual. Se é para entrar numa batalha, porque Deus quer nos fazer pessoas diferentes. Me ajuda com quem está do seu lado para a gente caminhar para o fim. Diga: Deus está te fazendo uma pessoa diferente. Ele não ouviu, ela não ouviu. Fala com voz de profeta: Deus está te fazendo uma pessoa diferente. Grita para ela, grite com ele: Deus está te fazendo uma pessoa diferente. A mão de Eleazar, ela já não segurava o aço. Era as duas coisas uma só. Era espada e corpo. Corpo e espada. Os filisteus olhavam e não entendiam. A mesma coisa. O mundo vê destruição, mas a fé revela a tua definição. Quem olha para você fala: ih, coitado. Ih, coitada. Talvez não fale. É terrível. Essa raça de víbora é terrível. Gente que não fala. De frente, Elias. Margarita, fala pelos cantos. Vai morrer, coitadinho. Ih, não aguenta um mês. Saibam que eu não vou viver só um mês. Eu vou viver mais alguns anos, longos anos. Saiba que nós estaremos aqui quando as nossas mãos se cansarem. Nós temos muito para ensinar para os que vão nos substituir. Quando eles estiverem no caminho, nós estaremos aqui para dizer para ele: fica com um pé aqui, outro aqui. Deixa que eu estou do teu lado. E na nossa frente está Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Onde o mundo olha para você e vê destruição, eu quero profetizar para você essa noite: Deus está colocando em você definição. Vou repetir para os pentecostais, para quem acredita, para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Aonde o mundo vê em você destruição, Deus está te dando definição. Definição. Ela é uma outra senhora, nela você não toca. Gente que a morte já tentou pegar de diversas formas. Já fizeram um monte de coisa, mas não te pegou, porque você é definida não por você, mas você é definida pelo Espírito de Deus. A pressão não é um decreto de fim, é um processo de definição. Essa pressão que a gente está vivendo agora não é um decreto que vai acabar, não é um decreto de fim. Esta pressão é um processo da nossa definição. Mas não é que eles estão em pé. Estão mais fortes agora do que ontem. E amanhã estaremos mais fortes ainda.
O fogo da pressão não nos consome, purifica a nossa identidade. A pressão veio, os gritos vieram, o desespero vieram, você está lá. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Os amigos da onça abandonaram. Os irmãos pegaram pista. As dificuldades financeiras chegaram. A saúde não anda bem. Mas você está com a espada da fé. Os ventos fortes vêm à noite. As tempestades vêm, mas você está lá no meio. Deus tem algo comigo neste lugar. Deus tem algo comigo nesse tempo. Quem olha para você não entende por que você ainda não se curvou. Você não vai se curvar. Você vai permanecer. Um pedaço de ferro bruto não se transforma em espada no jardim. Grava isso. Um pedaço de ferro fincado no jardim não é espada. Ele precisa de fogo ardente, de martelada do ferreiro. Fulano é crente. É mesmo? Nossa. O primeiro soprinho que Deus diz, ele já... Uma espada, um pedaço de ferro, grave isto. Fincado no meio de uma terra, não é espada. Ele é um pedaço de ferro no meio do jardim, no meio do mato. Quando é que aquele ferro vai virar uma arma poderosa? Olha para mim. A hora que o ferreiro pegar, acende o fogo. Começa. Martelo. Martelada. 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 O que não tinha forma começa a tomar forma. O que não tinha jeito começa a tomar jeito. O que não tinha expressão começa a ter expressão. Aquele ferro que ninguém valorizava, enferrujado, cravado, que não servia para nada, agora é um instrumento perfurante, cortante. O ferreiro está lapidando você, está nos lapidando. A martelada está vindo, não é para bater, não é para fazer a gente desistir, é porque Deus está nos transformando numa arma poderosa do seu reino. O caos não é o seu fim. O caos é a sua fábrica de transformação. O caos é o processo que você entrou com ferro bruto, entrou como um carvão. Quando passar o caos, o seu valor excede de muito rubi. O seu valor é maior. Quando Eleazar foi ameaçado, o exército pulou fora e largou esse homem. Os valentes, mas ele manteve a sua posição. Eu vou repetir o que o Espírito falou para mim à tarde, eu não sei para quem é, e nem quero saber. Eu vou repetir. Se afaste. Tome a sua posição, para você se arrepender pro resto da vida. Essa turma me diz que é uma, mas na hora que o fogo estala, que o chicote estala, porque esse é o caminho mais fácil. É quando eu precisava da sua cobertura na minha retaguarda e você foi embora. Isso que essa cicatriz está aqui hoje, ó. Essa espadada era para me matar, só não matou porque Deus guardou, porque se dependesse de você, você tinha me ferido. Deus não vai fazer nada na vida de quem se acovarda. Olha para o texto, biografia. Quem é Eleazar? Ele não nasceu guerreiro, ele foi forjado. Entrar num time que já está na primeira divisão, disputando o campeonato, que recebe medalha, é muito fácil. Isso é muito fácil. É a luta que vai nos moldando. Eu prefiro algumas pessoas. Chama fulano, eu quero falar com ela. Por quê? Quero ouvi-la.
Quero ouvi-lo. Por quê? Porque em outras batalhas ele estava do meu lado. Ele pode não estar no vigor físico, mas ele tem estratégia, ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o temor de Deus. A pressão que nós vivemos nos mostrou o tamanho do nosso Deus. Eleazar ficou com os pés no chão, lutou até a mão ficar travada. Spurgeon diz um negócio interessante. Eu fui ler um comentário dele. Ele disse assim que Eleazar compensou os fracassos dos seus compatriotas. Que isso entre no teu coração essa noite. Eu vou repetir. Que isso entre no seu coração essa noite. Que o fracasso dos desistentes seja compensado pela tua coragem. Aqueles compatriotas que desistiram, aqueles que abandonaram, você fique, você luta, você vença e a espada fique cravada na sua mão, de maneira que as pessoas ao olharem para você vão dizer: tudo isso é porque ele não desistiu. Ele lutou, ele foi para cima. E o texto diz que naquele dia o Senhor deu uma grande vitória. Espada, muitas das vezes a gente acha que é só para... Não. Pensa nisso aí. Calejamento. A espada não serve apenas para os momentos de crise, ela molda a mão de quem segura. A espada não serve apenas para os momentos de crise. Ela molda as mãos de quem segura. Está cheio de... Eu entendo, eu faço, mas na hora da guerra você pulou fora. Chama fulano, chama ciclano. Por quê? Porque ele tem a mão calejada de espada. No dia, estava lá. Na guerra, estava lá. Chega uma hora em que a gente vive algumas coisas como se fosse uma simbiose. É aquele momento em que na caminhada você e a fé não se separam mais. Sabe aquele hino que diz: seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Isso é simbiose. É quando você e a sua caminhada, a sua fé não se separam mais. A espada está na sua mão, não larga. Quem olha para você fala: esquece, esse não é de faltar culto. Mas é uma festa. Esquece, eu conheço ela. Conheço ele. Não tenta, porque você vai ouvir coisas. Por quê? Porque ela tem a mão calejada de espada. Ele tem a mão calejada de espada. Ou você acha que aquelas cicatrizes é arranhado de gato? Aquilo ali é ferido, irmão. Aquilo ali é ligeiro. Aquilo ali já teve que enfrentar guarnições de filisteu. Resiliência é a dor de segurar a arma. Ela desaparece quando ela se torna extensão do seu corpo. Eleazar teve dores naquele dia de combate. Mas é aquela posição que a gente toma. É aquela posição que a gente... Tá doendo. Se eu tiver que cair, eu vou cair aqui. Não existe não. É a resiliência. A dor não te vence mais. Os homens não te vencem mais. As mentiras não te vencem mais. Os ventos não te derrubam mais. Você aprendeu com Deus a passar pelas dores. Você aprendeu com Deus a ficar firme. Você aprendeu com Deus o tempo da humilhação, o tempo da vergonha, o tempo da dor, o tempo do abandono. Mas você olhava e você via Deus, e Deus olhava e te via ali. As dores não te põem mais medo, porque as tuas mãos estão calejadas da espada. E você precisa ser constante.
Eleazar foi um homem constante. Ele ficou com a mão colada e não largou. Ele lutou e venceu o limite físico. No final do combate, resultou o quê? A identidade de um homem inabalável. E essa noite eu tenho certeza que Deus está falando é comigo, mas pode estar falando com você também. Deus está cravando em você uma identidade inabalável. Deus está cravando na senhora uma identidade inabalável. No momento de guerra, de dor, você não vai precisar procurar sua fé, ela está lá. Assim como a espada estava cravada na mão de Eleazar. Você tem as mãos calejadas e nas tuas mãos está a espada. É só você se posicionar. Na verdadeira batalha, o guerreiro sabe que a sua identidade vai mudar dali para frente. Depois desse tempo que nós estamos passando, a nossa identidade vai ser outra. Poucos entenderam e poucos glorificaram, mas eu dou glória a Deus por você. Depois desse tempo, muita conversa mole não vai ter mais. Muito ar de desprezo não vai ter mais. Muita coisa muda. Que Deus ajude a gente a manter o coração no Senhor, para a gente não se ensoberbecer. Mas que Deus está mudando a sua identidade. Se você recebe, permaneça. Deus está mudando a sua identidade. Um novo diferencial. Um homem que conhece Deus. Um homem que não se posicionou por causa da massa. E eu termino. Não se posicione por causa da massa. Não se posicione porque alguns tomaram decisões de fugir. Foram pelo atalho. Se posicione por você e pelo seu Deus. A turma, Eleazar olha, ele poderia ter tomado uma posição pela turma. Todo mundo foi embora, eu também vou. Todo mundo faz. Essa história de todo mundo faz é terrível, né? No meu trabalho todo mundo age assim. Qual é a frase? Você não é todo mundo. Vamos falar de novo? Você não é todo mundo. Mais uma vez. Você não é todo mundo. Mas eu posso abonar. Você não é todo mundo, Eleazar. Mas eu tenho direito. Você não é todo mundo, Eleazar. Mas todo mundo leva. Você não é todo mundo, Eleazar. Ah, mas tem nada a ver. Você não é todo mundo, Eleazar. Não fez da conduta dos outros medida do seu serviço. Presta atenção, igreja, mídia, mesa de som, todos nós, não façamos da conduta dos outros medida do nosso serviço. Para que você amanhã não venha ter que ganhar migalhas do despojo. Merece a melhor parte no despojo quem luta, quem não é medíocre, quem não é covarde, quem não é falso, quem não abandona, quem está aqui, ó, bateu, doeu, sangrou, tá bem? Tô vivo, vamos para cima. Não faça do serviço dos outros a medida do seu serviço. Pega a tua espada e lute com o seu melhor. Dê o seu melhor. Você precisa entender isso, eu preciso entender. O despojo de guerra não é para quem não luta. Aqui teve misericórdia. Misericórdia de Davi e de Deus, que deu para quem correu parte no despojo. Despojo é para quem luta. Salmo 23.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse texto que a gente conhece significa que todas as vezes que terminava uma batalha, o vencedor preparava-se para eles uma mesa e os inimigos assistiam o vencedor comendo. O perdedor tinha que assistir a mesa preparada para o vencedor. Há uma mesa preparada para nós. Essa luta, 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 ela só está moldando a sua identidade. Essa luta só está moldando a sua identidade. Essa luta só está moldando a sua identidade. Essa luta só está mudando a sua identidade. Essa luta só está moldando a sua identidade. Tuas mãos estão com calos, mas elas estão moldadas. Quem você chama para enfrentar? Quem foge ou quem fica? Deus está estabelecendo coisas diferentes. Para Deus entregar um campo de trigo, a gente precisa fazer a pena, ou valer a pena, se a gente está disposto a lutar por cevada, porque cevada tem um preço inferior ao trigo. Se não luta por cevada e quer comer trigo, antes de Deus entregar, lute pelo campo de cevada. Lute pelo campo de cevada que Deus te deu. Ah, mas é pouco, mas foi Deus que me deu. Lute pelo campo de cevada que Deus colocou você para defender. Deus não colocou alguém qualquer, Deus colocou você. Põe a mão na cabeça dessa pessoa, no ombro, e diz: Deus colocou você para defender esse campo de cevada. E se Deus colocou você, porque Deus sabe que você pode fazer. Deus colocou você. Lute pelo campo de cevada que Deus colocou você para cuidar. Lute pelo campo de cevada que Deus colocou você para cuidar. O campo de cevada para muita gente não tem valor, mas é daí que vai sair sustento. É daí, vai sair subsistência daí, vai sair cuidado daí, e daí Deus vai te colocar em outra situação. Deixa Deus moldar as tuas mãos. A tua mão pode estar cansada, está ensanguentada, está doendo, mas Deus está te fortalecendo, Deus está te dando graça. Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, faça, não fuja, porque se você fugir, se você for embora, se você largar, você vai ter que ver aquilo que era para você, a honra que era para você, e você desistiu. Não desista, seja como Eleazar. Finca os teus pés. Finca os teus pés. Cadê todo mundo? Eu não sei. Mas enquanto Ele estiver comigo, enquanto o Espírito do Senhor estiver comigo, enquanto não me faltar a presença de Deus, eu lutarei, eu vencerei e conquistarei aquilo que Deus tem determinado. Pastor, foram todos embora? Não foram embora coisa nenhuma. A Trindade está aqui, as miríadas de anjos estão aqui, Deus está com você, você e Deus já são a maioria. Finque os teus pés. Tuas mãos podem estar cansadas, estão olhando para você e falar: eu não consigo ver mais nada. É assim mesmo que funciona. Mas depois disso, escute bem.
A tua atitude agora de se posicionar, de fincar os pés, de ficar firme, de glorificar, no meio do caos, no meio do vento. Quando você chegar, as pessoas vão dizer: dá licença, ele chegou, ela chegou. Por quê? É homem de Deus, mulher de Deus, é pessoa que anda com Deus. Ele ora, Deus responde. Ele teve numa guerra, lutou o dia inteiro. A espada ficou cravada na mão dele, ele venceu. Todo esse povo está em pé porque este homem lutou, esta mulher lutou. Essa casa está em pé porque esta mulher é mulher de oração. Este homem está aqui, este filho está aqui porque ele lutou, ele intercedeu, ele é quem é. Ele passou por momentos difíceis, mas não desistiu. A tua história está mudando hoje. A luta está moldando a tua identidade. Você recebe? Está moldando. Está moldando. Quem olha para a senhora hoje fala: está tão diferente. Está mesmo. Mas já está com umas marcas de guerra. Tem gente que não tem marca de guerra, mas está morto. Eu tenho marca, mas estou vivo. Tem gente que não tem história para contar, você tem história para contar. Você vai sentar-se no sofá da sua casa daqui a alguns anos, no seu rancho, no seu sítio, na sua casa de praia. Você vai estar sentado em alguns lugares. Os seus netos e bisnetos estarão sentados perto de você. As pessoas, seus vizinhos, os que não te conheciam, vão querer saber quem ele é. Ele é fulano, ela é fulana. Conte uma história. E você vai contar os feitos do Senhor sobre a sua história, sobre a sua vida. Pessoas se converterão a Jesus Cristo ao sentar ao redor de você, ao redor da tua mesa tomando café. Algumas pessoas vão chorar, vão sentir a presença, porque você carregava e carrega e carregará a presença do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.